Com efeito, a existência de um plano criminoso não basta para a caracterização do crime de organização criminosa. Mais uma vez, nas palavras do eminente ministro Celso de Mello, em análise do tipo penal congênere de formação de quadrilha, sem a existência de um vínculo associativo estável e dotado de permanência, não se caracteriza no plano da tipicidade penal o delito de quadrilha, incompatível em seu perfil conceitual com os conluios criminosos meramente transitórios. Ação Penal 470, embargos infringentes do voto vogal do nosso estimado decano e saudoso ministro, saudoso porque não está mais presente na corte, mas vivo em nossa memória e com quem eu converso diuturnamente, ministro Celso de Mello. Não conversei sobre esse processo, converso diuturnamente com a pessoa do ministro Celso de Mello. A imputação do crime de organização criminosa exige, segundo o entendimento uníssono da doutrina e jurisprudência, mais do que a reunião de vários agentes para a prática de delitos. Com efeito, a pluralidade de crimes e de pessoas ou a existência de um plano delitivo não tipificam por si sós o crime de organização ou de associação criminosa, pois estes elementos são elementos intrínsecos a outra figura denominada concurso de pessoas, na modalidade de coautoria ou participação. Da mesma maneira, a comunhão de vontade para praticar crimes determinados, chamada de liame subjetivo, a identidade de crimes para todos os envolvidos, a pluralidade de condutas e sua relevância causal pelo resultado são, juntamente com a pluralidade subjetiva, elementos que caracterizam, segundo Nelson Hungria, o concurso de pessoas, não caracterizando os crimes autônomos de associação ou organização criminosa. Deveras é absoluto o consenso doutrinário e jurisprudencial, no sentido que a presença dos elementos definidores do concurso de agentes revela-se insuficiente para que a conduta seja enquadrada como crime autônomo, quer de organização, quer de associação criminosa. Citando ainda Manuel Câncio Meliá. Doutrina e jurisprudência são também remansosas, no sentido que, para a configuração de crime de organização criminosa, os membros do conluio criminoso devem ter por objeto a prática de uma série indeterminada de crimes, circunstância que caracteriza uma estabilidade e a permanência que o diferem de mero concurso de agentes. E aqui eu cito o inquérito 3989, de 11 de junho de 2009. Se eu não me engano, referente à Lava Jato. Com efeito, a indeterminação dos crimes para os quais se dedica a organização criminosa, bem sublinhado por Hungria, constitui verdadeiro pressuposto para a incidência do tipo penal. Nas palavras deste que foi o principal comentador do Código Penal brasileiro e eminente ministro desta Suprema Corte, para a configuração do crime de associação criminosa, que neste ponto contém exigência idêntica do tipo penal de organização criminosa, não basta como coparticipação criminosa, um ocasional e transitório concerto de vontade para determinado crime. Repito, não basta, como na coparticipação criminosa, concurso de pessoas, um ocasional e transitório concerto de vontade para determinar o crime de organização criminosa, no sentido da prática de crimes não precisamente individuados. Esta Corte assentou no julgamento dos embargos infringentes na P 470, mensalão, nos termos do voto proferido por eminente ministro desta Corte,
O entendimento de que, para a configuração do delito associativo, é preciso que se demonstre a criação de uma entidade autônoma, com processos decisórios próprios e diversas da mera superposição de seus membros, bem como devem estar presentes, pelo menos, devidamente demonstrados, os requisitos igualmente necessários da estabilidade e da indeterminação dos crimes. Apelação 470. E esta jurisprudência, ela acabou em embargos infringentes, derrubando o crime de quadrilha. Derrubando o crime de quadrilha. Derrubaria a forciori o crime de organização criminosa. Aqui fez um inteligente paralelismo entre fatos pretéritos e atual jurisprudência. Essa é um paralelismo importante. A caracterização de uma organização criminosa, tal como exige a lei, teria derrubado os embargos infringentes da ação penal 470. Mas não logrou êxito. Isso foi vencido. Derrubou-se a quadrilha e as penas também foram irrisórias diante da grandeza daquele ato atentatório contra a democracia. A compreensão desta Corte quanto a este específico requisito da indeterminação dos crimes para a configuração do crime associativo restou clara em outro voto, que sublinhou ser indispensável para o delineamento do tipo de perigo abstrato a associação de mais pessoas para a prática de crimes indeterminados. E, por essa razão, concluiu um outro integrante da Suprema Corte, reafirmo mais uma vez, e mais uma vez a demasia, não identificar à luz dos fatos da prova dos autos, nos agentes dos crimes específicos reconhecidos por este plenário, ao julgamento da ação penal 470, o dolo de criar ou participar da prática de uma associação criminosa autônoma com vista à prática de crimes indeterminados, efetivamente não caracteriza o crime de quadrilha. Eu cito, então, o inteiro teor da emenda, que é do conhecimento de todos. Eu peço vênia para não citar apenas um pequeno trecho desse imenso acórdão. Alguns colegas tinham votos de 800 páginas. A hipótese dos autos revela concurso de agentes e não a caracterização do crime de quadrilha, inexistência de elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma entidade autônoma destinada à prática de crimes indeterminados. Iniludível, portanto, a conclusão de que a reunião de uma pluralidade de agentes para a prática de crimes determinados, delimitados no tempo e no espaço, não preenche o tipo penal de crime de associação ou organização criminosa, pois, à luz da tipicidade, lhe falta o elemento da indeterminação dos crimes para cuja prática os agentes se organizam. Volto novamente à definição do tipo, que exige promover, construir, financiar, integrar pessoalmente e categoriza esse crime como de organização criminosa e que exige estabilidade e permanência. Volto às palavras de Hungria. A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial. Não basta, como na coparticipação criminosa, um ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime. É preciso que o advogado verse sobre uma duradoura atuação em comum, no sentido da prática de crimes não precisamente individuados ou apenas ajustados quanto à espécie. Tanto pode ser uma única ação, roubos, ou plurima, roubos, extorsões e homicídios. Ou seja, uma organização criminosa ela é permanente para praticar crimes indeterminados, roubos, extorsões e homicídios.
nunca para praticar um crime único. Outra diferença entre o crime e exame, societas delinquente, é o acordo na coparticipação criminosa, societas criminis, é que esta se exime de pena no caso de delicto non secundum. Não é de se confundir uma coisa com outra. Ainda no caso em que a coparticipação ocorra em crime continuado, pois mesmo em tal hipótese, inexiste organização estável entre os coautores. Aliás, o concurso de pessoas veio exatamente para fazer essa distinção entre concurso de pessoas, organização criminosa e quadrilha. Os crimes associativos, em geral, em que se inclui organização criminosa e associação criminosa, antiga formação de quadrilha, exigem para sua caracterização, apresenta os requisitos da estabilidade e da permanência, elementos essenciais desses delitos, reafirmados diuturnamente, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. E aí, então, senhor presidente, eu cito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habeas corpus que tratam exatamente sobre esse tema. Habeas corpus 227.651, habeas corpus 199.136, habeas corpus 241.333, habeas corpus 21.2380, habeas corpus 225.707, habeas corpus 217.268 e habeas corpus 246.304. Com efeito, a consumação do delito de organização criminosa está condicionada efetivamente à existência de estabilidade e durabilidade. Enquanto não se vislumbram tais elementos, cuida-se de irrelevante penal. Repito, porque é um autor citado e que consta de todas as nossas diminutas bibliotecas, dentre outros, como também o professor César Bittencourt. Com efeito, a consumação do delito de organização criminosa está condicionada à existência de estabilidade e durabilidade. E, enquanto não se vislumbram tais elementos, cuida-se de irrelevante penal. Eu me referia a esse autor constantemente citado, o professor doutor Guilherme de Souza Nunes, Organização Criminosa, 4ª edição, 2019, Forense 2020, página 13. A estabilidade e a permanência da associação criminosa também não restam preenchidas pela simples demora dos agentes na fase de cogitação, atos preparatórios ou planejamento de crimes determinados em concurso de pessoas. Ainda que os agentes discutam durante vários meses, doutrina, se deve ou não praticar determinado delito, o caso recai no âmbito da reprovação moral e social, mas não possibilita a atuação do direito penal. Se os agentes finalmente decidirem praticar atos e aqueles delitos planejados e iniciarem sua execução, responderão de acordo com sua respectiva autoria e participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Ao mesmo tempo, a estabilidade e a permanência estão intrinsecamente relacionadas ao requisito da indeterminação dos crimes fim, pois somente estão presentes quando o grupo objetiva permanecer unido na prática de delitos indeterminados, sem essa pretensão de manter o grupo estável e permanente unido para a prática de uma série determinada de infrações penais. Não,
quando essa pretensão de manter o grupo estável e permanente para a prática de delitos indeterminados não se caracteriza o crime de organização criminosa. É antiga a lição da doutrina de Bento Faria de que a prática habitual ou reiterada de crimes de outro, acerca dessa relação de estabilidade e permanência de um lado, exige também essa habitualidade reiterada de crimes outros. E, nesse sentido, Bento Faria, na parte especial do Código Penal, já em 1943, assentava: é mister, portanto, que os associados se reúnam com permanência, vinculados pelo mesmo propósito de se entregarem habitualmente, não esporadicamente, à prática de crimes. Na percussiente observação de Eusébio Gomes, se não fossem os atributos da estabilidade, da permanência e da série indeterminada de delitos, não seria possível distinguir-se a associação criminosa da simples participação. E essa tem sido a firme orientação dos tribunais, declarando a inépcia da denúncia e a atipicidade da conduta, tanto nos casos de organização criminosa quanto de associação criminosa, quando não se revele que o grupo foi criado com o objetivo de praticar crimes indeterminados, de modo estável e permanente. Assenta-se, para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. E eu cito aqui um habeas corpus de singular exemplo da processualista e penalista, integrante do Instituto Brasileiro de Criminologia, ministra Maria Tereza Assis Moura, no habeas corpus 374.515. Em precedente em que tive a oportunidade de lavrar, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente uma ação uma ação penal originária, relativamente ao crime de formação de quadrilha, em razão da ausência da estabilidade e da permanência e da finalidade de cometer crimes indeterminados. Consta da emenda: o crime de quadrilha ou bando compõe-se dos seguintes elementos: concurso necessário de pelo menos 4 pessoas, finalidade específica dos agentes de cometer crimes indeterminados, estabilidade e permanência da associação, união estável e permanente de criminosos voltados à prática indeterminadas de vários crimes, doutrina e jurisprudência. Ação penal 932, eu fui relator, primeira turma, julgado em 16 de fevereiro de 2016. Na mesma esteira, eu cito o precedente também em sede de competência penal originária da Suprema Corte, inquérito 3218, onde se destacou crime de formação de quadrilha ou bando, denunciado acusado de liderar a manifestação popular de resistência à retirada da população não indígena da reserva Raposa do Sol, inépcia da denúncia, ausência de descrição da conduta do denunciado, falta de suporte fático mínimo que autorize inferir a estabilidade e a permanência da suposta associação criminosa. Passo agora a um terceiro requisito específico do delito. Estruturalmente, essa organização criminosa deve estar estruturalmente ordenada, segundo o tipo penal da lei, com divisão de tarefas para obter vantagem ilícita mediante infrações penais, cujas penas sejam superiores a 4 anos. Finalmente, além dos elementos típicos comuns aos crimes associativos, estabilidade, permanência e determinação de crimes,
dolo de reiteração delitiva de modo temporal e ilimitado. A lei das organizações criminosas acrescentou outros requisitos para a configuração desse delito. Digo, delito de organização criminosa. Define-se organização criminosa nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013 como a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. A análise do tipo penal revela a imprescindibilidade da presença simultânea dos seguintes pressupostos conforme classificação doutrinária. Pessoa consistente na plurissubjetividade, tratando-se de crime de concurso necessário de pessoas, como é a organização criminosa, para cuja caracterização deve haver associação de ao menos 4 pessoas. 2. Elemento pressuposto volitivo, no qual a vontade individual dos membros submete-se à vontade coletiva, voltada à prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos. 3. Pressuposto temporal, referente à permanência da associação e do dolo de praticar delitos indeterminados ao longo do tempo. 4. Organizacional, relacionado à estrutura estável mediante ordenada divisão de tarefas. Cito aqui a obra de Adriano Teixeira, Felipe Campana, sobre o que é integrar uma organização criminosa. Uma reflexão em torno dos modelos de imputação ao crime associativo após 10 anos da Lei 12.850/2013, em Daniel Salgado, Rezende, Fábio Bichara, Rodrigo de Grandes, 10 anos da Lei de Organizações Criminosas, aspectos criminológicos, penais e processuais penais, editora Almedina, 2023, páginas 205 a 228. Trata-se de aspectos objetivos que distinguem a organização criminosa tanto do concurso de pessoas quanto da denominada organização criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal. Com efeito, para a tipificação do crime de organização criminosa, o legislador brasileiro exigiu a presença de uma organização estrutural de membros, mediante divisão de tarefas, com fins de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada, repito, de uma série indeterminada de infrações com a pena máxima superior a 4 anos. Na lição de Joachim Lamp, a exigência de ordenação estrutural de membros impõe que, para a configuração do delito, seja estabelecido um sistema constituído que não se confunde com a mera soma das partes. Cito o doutrinador no Injusto do Sistema e Sistemas do Injusto. É preciso, portanto, que a denúncia explicite e a instrução penal comprove. Estou falando das premissas teóricas. Com suficiente clareza a estrutura organizacional, a divisão dos papéis atribuídos aos supostos membros da organização e a finalidade voltada à obtenção de vantagem ilícita, mediante a prática de modo estável e permanente de infrações penais, repito, cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Trata-se de crime doloso, não admitindo a forma culposa, e para sua caracterização deve estar presente o elemento subjetivo especial do tipo de obter vantagem de qualquer natureza. O delito sob exame prevê que a organização de ter uma estrutura organizacional, o que, segundo a doutrina, consiste em um conjunto de pessoas estabelecido de maneira organizada, significando alguma forma de hierarquia, superiores e subordinados,
Não se concebe uma organização criminosa sem nem existir um escalonamento permitindo a ascensão no âmbito interno com chefia e chefiados. Mais uma vez, eu cito aqui Guilherme de Souza Nutti, no estudo Como funciona o crime de organização criminosa? Interrogação. Além disso, é exigida a finalidade de praticar crimes ou infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. A referência do tipo a infrações penais, no plural, expande a incidência desse dispositivo para organizações criminais voltadas à prática, inclusive, de contravenções penais, e não apenas de crimes, são infrações penais. Na prática, porém, aponta somente 2 casos de contravenções penais cuja pena máxima superior a 4 anos autorizaria a incidência do tipo. E aí eu cito o artigo 53, colocar, distribuir ou lançar em circulação bilhetes de loterias relativos a extrações já feitas, e o artigo 54 da lei, que é falsificar, emendar ou adulterar bilhetes de loteria. Essa pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Ao mesmo tempo, segundo lição da melhor doutrina, não é viável para o fim de preencher esse objetivo do tipo relacionado à pena máxima superior a 4 anos, que se proceda a uma somatória das penas, mediante concurso material dos crimes-fim a que se dedica a organização. Novamente, Guilherme de Souza Nutti destaca: a lei foi clara ao indicar que deva ter a infração penal, por questão de lógica, isoladamente, a pena superior a 4 anos. Do contrário, nem teria sentido estabelecer um patamar a ser atingido pelo crime, já que, pelo concurso material, qualquer infração estaria ao alcance da Lei 12.850. E, no mesmo sentido, Masson e Marçal afirmam que não é possível efetuar a soma das penas máximas em caso de concurso de delitos para que seja alcançado o patamar estabelecido em lei. O preceito secundário das infrações penais cometidas deverá ser analisado isoladamente, porquanto o conceito previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850/2013, na sua dicção, menciona infrações penais, com penas máximas superiores a 4 anos e não imputações penais. Então, são infrações penais cometidas e não imputações penais. Não basta, portanto, a reunião dos agentes voltados a praticar uma única vez essa espécie de delitos. Na esteira dos precedentes julgados por esta Corte, sempre que presente imputação de crimes a uma pluralidade de agentes e não esteja narrada a finalidade de praticar delitos indeterminados, bem como se não houver plano de praticar, de modo estável e permanente, crimes punidos com essa sanção, afasta a incidência do crime associativo autônomo, atraindo, em tese, as regras concernentes ao concurso de pessoas. Como já destaquei no julgamento do caso denominado Mensalão, este tribunal concluiu com maioria que a reunião de vários agentes voltados à prática permanente e reiterada de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional não preencheria a elementar típica concernente à série indeterminada de crimes, razão pela qual foram os réus absolvidos dessa imputação de formação de quadrilha. Caso se constate, eu fiquei vencido e outros colegas que eu não vou citar, mas ficaram vencidos também. Caso se constate que os acusados pretendiam a prática de um único crime, punido com a pena máxima superior a 4 anos, afasta-se também, por esta razão, a incidência do tipo penal do artigo 2º da Lei 12.850, tendo em vista o emprego plural de infrações penais
cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Agora, passo ao fundamento da análise da tipicidade para organização criminosa com emprego de arma, porque a lei exige emprego de arma. Tendo em vista que a denúncia imputou aos réus a prática do crime de organização criminosa com a causa de aumento do emprego de arma de fogo, eu tenho de passar a analisar as premissas teóricas à incidência desta majorante. É o que está na denúncia. O artigo 2º, parágrafo 2º da lei determina o aumento da pena até a metade, caso a organização criminosa se utilize de arma de fogo na sua atuação. Leio o dispositivo. Artigo 2º, parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade, se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. O texto legal é suficientemente claro, no sentido de exigir para a incidência da causa de aumento o efetivo emprego da arma de fogo na atuação da organização criminosa. A alusão da lei aos substantivos atuação e emprego gera a necessidade de que seja minimamente narrada e demonstrada a concreta utilização de arma de fogo durante a operação da organização criminosa. Ou seja, na prática dos crimes para os quais se tenha constituído a organização, deve ter sido utilizada arma de fogo, como estabelece o tipo penal. E eu volto àquela lição da mão que encaixa perfeitamente na luva, que é a ideia da tipicidade que foi aqui invocada com êxito por Evaristo de Moraes. Por todos, eu cito uma parte da doutrina sobre a organização criminosa que assim propõe a sua tese. Em síntese, o integrante da organização criminosa deve utilizar efetivamente a arma de fogo para a prática de infrações penais destinadas a oferir vantagem ilícita. Assim também, outra corrente da doutrina, mas no mesmo sentido, assenta que não basta que algum integrante da organização criminosa seja portador da arma de fogo, fazendo-se necessário que a arma seja efetivamente utilizada pela organização criminosa em sua atividade fim. Essa é a lição dos nossos doutrinadores. São delitos novos, não perpassaram ainda pela jurisprudência, mas são significativos elementos de doutrina que devemos levar em consideração. Afinal de contas, são mentes brilhantes que se dedicaram ao estudo específico da organização criminosa. Percebe-se a toda evidência que o fato de indivíduos que venham a ser acusados da prática de crime de organização criminosa serem titulares do direito legítimo à posse de arma de fogo, várias autoridades aqui são titulares do direito legítimo à posse de arma. Não se usa, mas temos o porte. Mas no crime tem de usar. No crime tem de usar. Tem de usar porque, nos termos da legislação vigente, não tem qualquer repercussão penal, revelando-se manifestamente inaplicável o dispor do parágrafo 2º se apenas portar arma de fogo. Se assim fosse, nem preciso concluir. Nós temos porte de arma de fogo. É nesse sentido que eu quis dizer. É preciso que a denúncia narre e comprove efetivo emprego da arma de fogo por algum membro do grupo durante as atividades da organização criminosa. Utilize a arma de fogo. Nesse sentido, agora a nossa jurisprudência, os tribunais do nosso país têm afirmado que não, restando comprovada a utilização de armas na atuação dos acusados,
deve ser afastada a causa de aumento descrita no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.850. E aqui foi o Tribunal de Justiça do Distrito Federal que estabeleceu, bem como que, na organização criminosa armada, não se exige a apreensão do armamento para caracterizar a majorante. E diz o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por isso que eu mencionei no início, e nós devemos dar exemplo a mais de 90 tribunais do país. Porque como que eles pensam atualmente? Não basta o mero porte, é necessária a presença de elementos probatórios acerca do efetivo emprego de armas na atividade criminosa. Nós devemos dar exemplo. Nós temos, pela primeira vez, a análise mais profunda de um delito novo. E, recentemente, no plenário, quando nós discutimos o absurdo de devolver bens produtos de conduta ilícita, confessada pelo criminoso, que diz que adquirira os bens com o produto do crime, naquela oportunidade se mencionou que isso é uma questão nova e que vai se evoluindo progressivamente. O Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, nunca enfrentou essa questão complexa, desse complexo de crimes, com base nesses fundamentos bem elencados por Sua Excelência, o Procurador da Justiça-Geral da República, que sabe perfeitamente, pela sua postura de altura, que dissenso não é discórdia. É entendimento diverso que pertence a uma colegialidade. E Vossa Excelência não tem o título de ministro, poderia tê-lo pelas suas qualidades, mas senta ao lado do presidente da Corte. Em alguns países, é ministro. Por conseguinte, para que incida a causa de aumento previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, é necessário que, ao menos, a organização criminosa tenha atuado empregando efetivamente arma de fogo. Passo agora, senhor presidente. Senhor presidente, se essa que me parece ser a última que eu chego à conclusão, eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse suspender os trabalhos, assim, uns 10 minutos. Pois não. Está bem? A análise da tipicidade dos fatos narrados na denúncia. Em caso, segundo Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, a organização criminosa teria se constituído pelo menos a partir de 29 de junho de 2021 e operado até o dia 8 de janeiro de 2023, com o emprego de armas. A denúncia imputou aos réus do núcleo 1, núcleo crucial, a prática de crime de organização criminosa armada, cujo fim seria cometer um conjunto determinado de delitos, delimitados no tempo e no espaço, vale dizer, abolição violência do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano contra o patrimônio público, especificamente, ainda nos termos da denúncia e das alegações finais de Sua Excelência, tendo em vista o objetivo comum de assegurar a permanência do presidente da República na época no exercício da condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo de haver efetivamente perdido o abono dos eleitores em 2022, o que faz parte da democracia. E que todos nós, dia a dia, defendemos como membros da Suprema Corte Brasileira. De saída, aliás, um parênteses, foi exatamente nesse sentido que eu proferi uma decisão assentando ser inimaginável que o juiz se deixe ameaçar por qualquer que seja a autoridade de aqui ou de alhures. Ali, eu firmei que não se pode fundamentar a decisão com base em soberania nacional, afirmando que poderia haver uma ameaça
de alhures. Achei aquilo inaplicável. De saída, verifica-se a absoluta ausência do pressuposto de incidência do tipo penal do artigo 2º da Lei 12.850, constituído pela necessidade que a organização criminosa seja dotada dos requisitos da estabilidade e da permanência voltada à prática de crimes indeterminados. Depois da leitura da denúncia, volto a esses destaques. Ausente o caráter indeterminado dos crimes que, em tese, foram planejados pelos réus, afasta-se a configuração do delito de organização criminosa. À luz das premissas teóricas lançadas, no meu voto, antecedentemente, ressoa incontroverso que os fatos, tal como narrados na acusação, não preencheram os elementos do tipo do artigo 2º, combinado com o artigo 1º da Lei 12.850, conforme delimitados em uníssono pela doutrina e pela jurisprudência. Por conseguinte, relativamente à imputação específica do crime de organização criminosa, a improcedência da acusação, no meu modo de ver, é manifesta e se resolve no plano da tipicidade. Vale dizer, não estão presentes as condições necessárias para a classificação da conduta narrada na inicial como organização criminosa, o que independe, inclusive, da análise das provas. Iura nobis curia. O direito, os juízes conhecem, mas, na verdade, cada um tem a sua percepção do que dispõe a norma penal, com todo o meu respeito e com toda a minha vênia. Ora, se a organização criminosa, segundo a lei penal e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial, somente se caracteriza quando os agentes se reúnem para praticar uma série indeterminada de delitos, e considerando que, no caso dos autos, imputou-se aos réus o planejamento de crimes determinados, ressoa manifesta a inadequação típica das condutas. A mão não entra na luva. Que, considerando tão somente os fatos como narrados pelo ilustre representante do Ministério Público, e ainda sem me debruçar sobre as provas das condutas individualizadas que farão parte do prosseguimento do meu voto. Essas condutas, no meu modo de ver, com a devida vênia, abstratamente, elas se encaixam melhor no concurso de pessoas. A denúncia não narrou em qualquer trecho que os réus pretendiam praticar delitos reiterados, de modo estável e permanente, como exige o tipo da organização criminosa. Ou seja, sem um horizonte espaço-temporal definido, não está na denúncia. Eu estou fazendo categorização jurídica. Absolutamente não foi isso que se narrou na inicial acusatória. As alegações finais do Ministério Público tampouco descreveram a permanência e estabilidade da organização para a prática de delitos indeterminados. Além de não haver menção alguma na denúncia ou nas alegações finais, a prática de delitos indeterminados. Falta à narrativa acusatória um outro elemento. Sem prejuízo de não haver na denúncia menção à prática de delitos indeterminados, a finalidade de cometer uma pluralidade de crimes punidos com pena superior a 4 anos também não foi descrita na denúncia. Quanto a este específico elemento objetivo do tipo, a denúncia pretendeu preenchê-lo, no meu modo de ver e com a devida vênia, empreendendo uma dupla imputação penal pelos mesmos fatos. Ou seja, classificando as condutas como incidentes, ao mesmo tempo, em 2 delitos com penas máximas superiores a 4 anos. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena máxima de 8 anos, e golpe de Estado, cuja pena máxima alcança 12 anos. O crime de dano, também imputado aos réus, não são punidos com penas máximas superiores a 4 anos. Essa dupla incidência típica dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, no meu modo de ver, revelou-se equivocada. Mesmo em tese,
um delito de abolição violenta constitui-se como meio para a prática de um outro delito, que é o golpe de Estado. Do entendimento esse de vários ministros desta Corte dos votos proferidos nas ações relativas ao 8 de janeiro. Ou seja, o 8 de janeiro ele se inicia com talvez milhares de ações penais, sendo certo que as primeiras iniciaram no plenário, daí eu aludi a perpetuar as jurisdições. Nessas ações, alguns ministros, evidentemente, delito novo, começaram a ter dúvidas sobre essa sobreposição de delitos. Um é meio, outro é fim. E eu confesso que até enfrentar esse denso trabalho do ministro Alexandre de Moraes, volto a repetir, eu ainda tinha algumas dúvidas. É preciso se debruçar noites e dias e noites para chegar a essa conclusão a que eu estou chegando, principalmente pela excelência do trabalho do relator e do membro e distinto procurador-geral da República. Então, mais do que um equívoco dessa dupla punição, aí a estratégia de imputar os dois delitos em concurso material cumpriu a aparente função de conduzir ao enquadramento dos fatos também como crime de organização criminosa, cuja textualidade exige que o grupo se destaque e se dedique à prática de crimes punidos com pena superior a 4 anos. Houvesse a denúncia imputada apenas um desses delitos, seja o de crime de abolição violenta, seja o crime de golpe de Estado, ainda maior seria a violação do princípio da legalidade, para o enquadramento típico das condutas no artigo 2º da Lei 12.850, de 13, além de não haver crimes indeterminados. Sequer havia mais de um crime punido com pena máxima superior a 4 anos. No entanto, como eu já repisei a exaustão, ainda que houvesse o plano de praticar 2 delitos, com pena máxima superior a 4 anos, não seria fato suficiente para a caracterização do crime autônomo de organização criminosa. Eu, repisando a lição que mencionei, eu novamente afirmo que o crime de organização criminosa não se caracteriza quando o acordo entre os coautores se circunscreve à prática de um ou mais delitos, claramente individualizados e não indeterminados. Cito aqui inúmeras obras nesse sentido. Portanto, não houve narrativa ou demonstração da prática de delito em organização criminosa com a devida vênia das opiniões em contrário. E aqui, senhor presidente, finalmente, ainda o tipo exige, na formulação da peça inicial do Ministério Público, um pedido de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. E eu digo que, finalmente, a inicial acusatória e as alegações finais pleitearam a condenação dos réus pelo crime de organização criminosa com emprego de armas. Volto ao parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Também aqui da Tavênia não há qualquer descrição na denúncia de que os réus tenham empregado arma de fogo em qualquer momento. O fato de haver militares entre os denunciados ou pessoas detentoras por lei do direito ao porte de arma de fogo não atrai por si só a incidência da majorante, conforme pacífica doutrina do tema que antes eu mencionei. As alegações finais contêm uma única alusão à arma de fogo, que não guarda relação alguma com os supostos membros da organização criminosa. Trata-se do trecho em que
Sua Excelência, o Procurador-Geral da República menciona notícias extraídas da internet, fontes abertas, sobre a alegada presença de CACs, caçadores, atiradores e colecionadores nos denominados acampamentos. Menção essa com a devida vênia, sem qualquer comprovação nos autos, sem indicação de que tenha sido apreendida alguma arma de fogo nesses assentamentos. E, mais importante, sem qualquer vinculação com algum dos réus. Nós estamos julgando os réus do núcleo essencial. Conforme tive a oportunidade de aludir nas premissas teóricas, doutrina e jurisprudência são uníssonas, no sentido de que, para incidência dessa majorante, o integrante da organização criminosa deve utilizar efetivamente a arma de fogo para a prática de infrações penais destinadas a oferir vantagem ilícita. De modo que não basta que algum integrante seja portador de arma de fogo, fazendo-se necessário que a arma seja efetivamente utilizada pela organização criminosa em sua atividade fim. E aí eu faço a rememoração de vários autores que eu aqui citei. Fico nesse particular, com Guilherme de Souza Nunes, quando trata na 4ª edição da Organização Criminosa pela Editora Forense 2020, página 25. Portanto, caberia à acusação, no meu modo de ver, o dever de descrever em qual situação os réus, na atuação da organização criminosa, efetivamente empregaram alguma arma de fogo, o que manifestamente, com a devida vênia, não restou descrito pelo Ministério Público. Eu tenho de analisar aquilo que foi descrito pelo Ministério Público e não ilações que eu possa tirar dos fatos. Considerando que a denúncia não indicou a presença dos elementais do crime de organização criminosa, tampouco o efetivo emprego de arma de fogo na sua atuação, parágrafo 2º, é imperioso que se julgue improcedente a ação penal relativamente ao crime de organização criminosa, porque esse crime não preenche a tipicidade à luz de tudo quanto eu aqui afirmei e por não se verificar presentes os elementos do tipo penal. Eu, nesse sentido, eu cito a ação penal 932, que assim dispôs: a formação de quadrilha ou banda exige, para sua configuração, aquela união estável e permanente de crimes voltados para a prática de crimes indeterminados. Ação penal 932, embargos infringentes, extinção da punibilidade pela prescrição máxima aplicável em tese, provimento dos embargos, inexistência de elementos suficientes que demonstram a formação deliberada de uma entidade autônoma e estável dotada de desígnios próprios e destinada à prática de crimes indeterminados. Isso eu estou abordando porque eu entendo não preenchido os elementos do tipo da organização criminosa. E eu fragmentei todos os elementos do tipo. Ação penal 470. Foi essa ação penal que se absolveu dos crimes de quadrilha, apesar dos delitos gravíssimos que eu aqui mencionei. Inexistência de elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma formação deliberada, autônoma e estável, dotada de desígnios próprios destinada à prática de crimes. Ação penal 470, embargos infringentes, 500 embargos infringentes. Tribunal Pleno julgado em 2014. A não caracterização do crime de quadrilha, ponto, inexistência de elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma entidade autônoma e estável dotada de desígnios próprios, bem como destinada à prática de crimes indeterminados. Ação penal 470.
décimos embargos infringentes. Mais uns embargos infringentes. Vou sintetizar, senhor presidente, vou sintetizar diante da generosidade de Vossa Excelência de me conceder esses 10 minutos. A acusação, em síntese, ela, com a devida vênia, não indicou que os réus teriam se reunido para a prática de crimes indeterminados ou de uma série indeterminada de delitos, elemento necessário para a caracterização do crime de organização criminosa. Ação penal 470, embargos infringentes. 2. O agrupamento de pessoas para a prática de delitos determinados na denúncia não configura um crime autônomo, mas, em tese, concurso de pessoas, na esteira da firme jurisprudência desta Corte, generalizadamente, de todos os tribunais do país, além do absoluto consenso doutrinário. 3. A acusação não narrou a prática de uma pluralidade de crimes punidos com pena máxima superior a 4 anos, elemento objetivo do tipo de organização criminosa, tendo em vista que os crimes de dano narrados inicial são punidos com pena máxima de 3 anos. 4. A acusação de que as condutas caracterizariam, ao mesmo tempo, 2 crimes, o delito de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado, que já gerou dúvidas no Pleno, no intuito de permitir a configuração em tese do delito de organização criminosa, revela-se equivocada por 2 razões. O concurso material entre os 2 tipos penal vem sendo rejeitado por vários ministros da Corte, desde o julgamento no plenário do tribunal. Cito os votos, me incluo neles, ao entendimento de que tais atos configuram em tese apenas um crime. B. Ainda que se pudesse aplicar o concurso de delitos, restaria inequívoco que, na narrativa da denúncia, o único objetivo do grupo seria, em tese, a prática dessas, em tese, a prática, que eu vou passar a prova dos autos, a prática dessas específicas infrações penais, faltando o requisito da série indeterminada de crimes. E, quinto, a demora dos réus na fase de cogitação dos atos preparatórios e do planejamento não corresponde aos elementos de estabilidade e permanência. Sexto, somente se caracteriza a estabilidade e a permanência se houver prova de que os réus têm, por fim, permanecer associados para a prática de novos crimes por tempo indeterminado, mesmo depois da execução dos delitos eventualmente planejados, o que manifestamente não foi narrado, nem demonstrado no caso dos autos, também descaracterizando a tipificação. E sétimo, por último, o pedido de aumento da pena relacionado ao emprego de arma de fogo na atuação da suposta organização criminosa não encontra qualquer fundamento na denúncia ou nas alegações finais, inexistindo mínima descrição ou demonstração de que, ao menos, algum dos réus tenha efetivamente empregado arma de fogo. Por todo o exposto, Suas Excelências, senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, com as vênias dos que se manifestaram em sentido contrário e sem prejuízo da análise individualizada das condutas imputadas a cada um dos réus, eu julgo manifesta a ausência de correspondência entre as condutas narradas na inicial e o tipo penal do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, o que não permite outro caminho senão o de julgar improcedente a acusação no que tange à imputação do crime de organização criminosa. Senhor presidente, eu agradeço muitíssimo esse intervalo, vou prosseguir, como Vossa Excelência determinar. Vossa Excelência precisaria de quanto tempo de intervalo para depois concluir o voto? Rapidamente, senhor presidente. Pois não, 10 minutos seria suficiente? Muito suficiente. É? Então, fica suspensa a sessão pelo prazo de 10 minutos.
Estamos de volta, nós separamos alguns dos trechos da sessão. Essa sessão da primeira turma foi retomada logo cedo, 9h10 da manhã, com o voto do ministro Luiz Fux. Antes de votar, o ministro primeiro fez algumas considerações. Fux destacou que compete ao Supremo Tribunal Federal avaliar apenas o que é constitucional. Vamos acompanhar. Não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. E em seguida, o ministro Luiz Fux também chamou a atenção para a competência dos juízes criminais e a responsabilidade da magistratura. A independência do juiz criminal alicerça-se na racionalidade do seu mistério, afastada do clamor social e político dos processos judiciais. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura. Ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Essa responsabilidade encontra amparo em doutrinas penais e processuais sedimentadas ao longo dos séculos, cujas regras e princípios trazem parâmetros indispensáveis para uma jurisdição racional, coerente e, sobretudo, justa. Sobre a primeira preliminar, o ministro Luiz Fux disse que não cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar essa ação penal e pediu a nulidade total de todos os atos. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. E ainda no julgamento das preliminares, o ministro Luiz Fux destacou que não compete à primeira turma o julgamento, mas sim ao plenário do STF. A despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal, porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Gisele, ainda no recebimento da denúncia, foi a mesma divergência do ministro Luiz Fux, essa questão da competência do Supremo Tribunal Federal e da turma. Sim. Esse voto ele seguiu como ele seguiu na denúncia. Ele até falou, em coerência com o que ele já havia mencionado, né, na época do recebimento da denúncia, que iria reiterar o seu voto nesse aspecto. No entanto, agora, na análise definitiva das preliminares e já adentrando no mérito, né, como ele já mencionou aí, nós tivemos a primeira divergência em relação aos votos dos demais ministros, porque a gente tem, a partir do voto do ministro Luiz Fux,
a absolvição de todos os réus em relação ao crime de organização criminosa. Que foi o primeiro ponto do mérito que o ministro votou até agora. Ainda faltam os outros crimes. Ainda faltam os outros crimes. Ele encerrou falando disso, pela improcedência da acusação de organização criminosa. Criminosa armada. Ele afasta também, inclusive, esta causa de aumento de pena por entender que não houve o uso efetivo da arma de fogo. E também, em relação ao crime de organização criminosa, por entender que não havia ali a descrição pelo Ministério Público na denúncia de todos os itens configuradores. E aí ele traz, né, vários doutrinadores do direito, decisões do Supremo Tribunal Federal, apontando a necessidade de permanência, de durabilidade, de prática de vários crimes e não só de 1 ou 2 crimes, para poder configurar a organização criminosa. Então, ele vai, no seu voto, trazendo ponto a ponto por que ele entende que a organização criminosa não se mostrou devidamente provada dentro dos autos, mas antes de falar propriamente, né, adentrar nessa primeira questão de mérito, ele praticamente aceitou todas as preliminares, com exceção da validade da colaboração do Mauro Cid. A gente separou mais um trecho que é relacionado à questão das preliminares e a gente vai mostrar agora, porque foi em relação ao tempo que a defesa dos réus teve para apreciar as provas que foram apresentadas na ação. Então vamos ouvir. Toda pessoa acusada tem o direito de plena igualdade e de diversas garantias, dentre as quais destaca a linha B do artigo 3º, de dispor de tempo e dos meios necessários à preparação da sua defesa. O ministro Luiz Fux também comentou, a complexidade do caso, milhares de equipamentos, bilhões de páginas de provas e alegações de cerceamento da defesa. Não é um processo simples e já não seria tão somente pelo número de denunciados e de testemunhas. Mas, em caso, salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Reportagem que foi ao ar em fevereiro de 2025 já indicava que a Polícia Federal havia apreendido 1.200 equipamentos eletrônicos dos envolvidos, 1.200 equipamentos eletrônicos, e logrado extrair 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo, com peritos federais elaborando 1.214 laudos. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que no direito anglo-saxônico se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. O ministro Fux também reforçou que o direito à ampla defesa é igual para todos, independentemente de ideologia. Vamos acompanhar. O acusado precisa conhecer plenamente, com a máxima profundidade, todas as provas que foram produzidas contra si ou a seu favor. E isso vale para os acusados de ontem e os de hoje, independentemente de suas matizes ideológicas. O devido processo legal vale para todos. Essa parte que nós separamos, esses destaques do voto do ministro Luiz Fux, são referentes às questões preliminares, depois que o ministro começou e iniciou a parte do mérito em si, né, Gisele? Exatamente. Ele dedicou bastante tempo à análise das preliminares,
Ele trouxe, como nós vimos no início do nosso bate-papo ali, algumas considerações sobre o papel do Supremo e tal, que dissenso, na verdade, não significa uma discórdia, né? Ele também trouxe isso e falou da importância realmente do papel constitucional do julgador como um todo, de se desvincular, inclusive, das paixões sociais, né, dos clamores sociais. E aí, em relação a esse último ponto que a gente acabou de ver sobre as preliminares, no que diz respeito ao cerceamento de defesa, ele trouxe até um exemplo da ação penal 470, que foi a ação penal do mensalão, do tempo que foi necessário para o recebimento da denúncia, algo em torno de 2 anos, e do tempo que o Supremo Tribunal Federal dedicou para o julgamento da ação penal, que foi pelo prazo de aproximadamente 5 anos. Então, ele até também esboçou a dificuldade dele, como ministro, né, em elaborar o seu voto diante desse tsunami, como ele mesmo mencionou, de tsunami, né? De provas, né? Então, ele entende que tudo isso acaba dificultando a análise da defesa. E aí ele pontuou o seguinte: olha, fica humanamente impossível realmente ter acesso com a peculiaridade que deveria ter dado acesso à defesa, nesse conjunto tão imenso de provas, antes de se ter, por exemplo, até mesmo a análise da denúncia, antes de se ter, por exemplo, até mesmo a data de marcação do julgamento, né, do caso da ação penal. E, por esta razão, ele entendeu que todas essas nulidades acabam gerando a invalidade, a nulidade das fases processuais. Então, ele declarou a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, então, com a anulação de todos os atos decisórios, declarou a incompetência ultrapassada esta preliminar. Ele alegou que não cabe ao Supremo porque os réus não tinham mais o foro privilegiado. Exatamente. Não estavam mais na função. Exatamente, ele entende exatamente isso. Não há a circunstância prevista na Constituição Federal que justifica a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ações penais em relação àqueles que possuem foro por prerrogativa de função, que é ali uma condição que revela um princípio da igualdade e também de cuidado com a função pública exercida. E também mencionou que, se isso não for aceito pelo plenário não, pelos ministros de um modo geral, ele entende que também não seria a turma, já que se entende que o Supremo está sendo competente porque ele por conta da figura de presidente da República, então a competência deveria ser do plenário e não da turma. E aí, consequentemente, também com a nulidade dos atos decisórios. Em relação à defesa, ele já entende a nulidade desde o recebimento da denúncia. E também quanto ao cerceamento de defesa, né, por ausência a essa possibilidade de acesso da defesa a todas as provas que foram, na verdade, juntadas no processo. Ele até faz aí também a questão ele traz esse termo, né, jurídico chamado document dumping, que é quando você tem esse excesso de informação em que a defesa não consegue analisar, né, de forma perfunctória, ou seja, com as minúcias necessárias, devidas, e assim conseguir de fato exercer um direito fundamental previsto na Constituição Federal, que é a ampla defesa e o contraditório. Depois o ministro já vai para o mérito na questão de um dos crimes, porque ao todo são 5. E ele foi primeiro para organização criminosa. Sim. E ele faz toda uma explicação a respeito do que configura uma organização criminosa. E aí ele julga improcedente esse crime. Exatamente. Ao julgar a improcedência da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em relação ao crime de organização criminosa armada, isso significa dizer que ele absolve os réus deste crime. E aí, ele justifica o voto exatamente informando que, para a caracterização do crime de organização criminosa, a legislação estabelece alguns requisitos. E dentre esses requisitos, né, ele fala da continuidade da prática dos crimes, depois, né, ele fala de estabilidade e permanência. Exatamente. Ele faz a leitura, inclusive, do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850, que é a lei conhecida como pacote anticrime, e ele também trouxe uma
ele fez uma regressão da evolução do entendimento da associação de pessoas, da quadrilha, associação de pessoas, até chegar no crime de organização criminosa. Gisele vai voltar. Desculpa te interromper. O ministro Cristiano Zanin já está de volta ao plenário. Podemos nos sala sentar. Declaro reaberta a 9ª sessão extraordinária da primeira turma de 10 de setembro de 2025 e devolvo a palavra ao eminente ministro Luiz Fux para a continuidade de seu voto. Renovando meus agradecimentos a Vossa Excelência, passo agora às premissas teóricas de um outro crime imputado, que é o delito de dano. Dano qualificado, artigo 163, parágrafo único 134 do Código Penal, e dano a bem tombado, que veio a ser encartado na Lei de Crimes Ambientais, que pode parecer anômalo quando eu falar em ambiental, mas é porque o dano de bem tombado veio previsto nessa lei. A acusação aponta a prática em concurso material de crime de dano qualificado e de dano a bem tombado pelos réus indicados na peça vestibular, na denúncia. Os demandados teriam, por meio de uma organização criminosa, liderada pelo próprio presidente da República e seu candidato a vice-presidente, auxiliado moral e materialmente para destruição, inutilização e deterioração do patrimônio da União, página 4 da denúncia. Parte-se da premissa de que a dinâmica criminosa teria se desenvolvido em fases, momentos e ações ao longo de um tempo considerável, página 7 da denúncia, com o objetivo maior de concretizar a tomada do poder por meio de um golpe de Estado, é o que diz a denúncia. Segundo a denúncia, a peça da acusação, o termo inicial dos atos executórios pode ser identificado uma vez que a organização criminosa descer ao cuidado de documentar o seu próprio projeto de retenção heterodoxa do poder, página 9 da denúncia. Especificamente em relação aos danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, fato público e notório, o episódio foi fomentado e facilitado, segundo a denúncia, pela organização denunciada que, assim, por mais essa causa, deve ser responsabilizada por promover atos atentatórios à ordem democrática, com vistas a romper a ordem constitucional, impedir o funcionamento dos poderes em rebeldia contra o Estado de Direito Democrático. A violência cometida gerou prejuízos de larga monta estimados em mais de 20 milhões de reais. Assim, os danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 teriam, segundo a acusação, decorrido de uma dinâmica criminosa iniciada em 2021, cujo objetivo seria a tomada do poder, o que, embora não tenha se verificado, originou um milionário prejuízo material para o poder público. Antes de se adentrar à análise individualizada da conduta praticada por cada um dos demandados em relação aos crimes de dano qualificado e de dano a bem tombado, torna-se imprescindível tecer alguns comentários acerca desse crime e da própria doutrina e jurisprudência sobre ele. Daí premissas teóricas a serem aplicadas aos fatos concretos. Artigo 63. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Na peça da denúncia, atribui-se aos réus a prática do crime de dano na sua forma qualificada, em virtude da ocorrência de violência à pessoa, grave ameaça,
contra o patrimônio da União e com prejuízo considerável para a vítima. A hipótese descrita na denúncia se encaixa no artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal, verbos. Dano qualificado, parágrafo único. Se o crime é cometido com violência à pessoa, grave ameaça. 3, contra o patrimônio da União. 4, por motivo egoísta ou com prejuízo considerável para a vítima. Detenção de 3 meses até 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Por seu turno, o artigo 62, inciso 1 da Lei 9605, que trata exatamente do meio ambiente, ela dispõe no artigo 62, destruir, inutilizar ou deteriorar, bem especialmente protegido pela lei, arquivo, registro, etc., parágrafo pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único, se o crime for culposo, a pena de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Aqui vêm as premissas teóricas. Conforme predica o artigo 167 do Código Penal, o dano simples é movido por ação penal privada, bem como na hipótese do artigo 164 e 163, parágrafo único, inciso 4 do referido do Código, também se procede mediante queixa. Já nas demais hipóteses de dano qualificado, a ação penal será pública incondicionada, haja vista que o interesse transcende o indivíduo. Por seu turno, o artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal preconiza que, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou do interesse da União, do Estado ou município, a ação penal será pública. Dessa forma, quando a lesão for, tal como no caso dos autos, entrevista como um ataque a bens jurídicos de maior relevância social, como aquele capaz de atingir o patrimônio público ou bens que são atingidos com violência ou grave ameaça, a persecução criminal competirá ao Ministério Público, independentemente da vontade da vítima. O objeto da proteção não se resume ao bem físico, mas abrange também sua utilidade, valor e o próprio direito de propriedade. Por isso que, nessa perspectiva, o quanto do dano sofrido pelo sujeito passivo produz impacto para tornar o ilícito qualificado. Sob outro enfoque, o crime de dano exige um resultado material, uma efetiva lesão ao bem público. Ao utilizar os verbos destruir, utilizar ou deteriorar, o legislador demonstra que a tipicidade do delito exige um resultado material, ou seja, uma alteração negativa no estado da coisa. No que diz respeito ao elemento subjetivo, a sua consumação reclama ânimos doloso. A vontade na definição de Aníbal Bruno, que é um movimento psíquico dirigido a um fim, que depois, posteriormente, foi evoluído pela teoria de Wells na teoria finalista. A sua configuração depende da intenção deliberada do agente lesar o patrimônio alheio. No mesmo sentido, citando mais uma vez Hungria, afirma que o crime de dano só é punível a título de dolo. O dano culposo, como já foi acentuado, não ultrapassa a órbita do ilícito civil. Aqui, então, eu menciono e faço uma digressão sobre a teoria finalista, que é o objetivo, o fim visado pelo autor quando age. Teoria finalista da ação. E aqui eu tenho a honra e a emoção de citar o meu velho professor Leandro Fragoso, que era um homem independente, que entendo ser a maior qualidade de qualquer homem que atue na órbita jurídica. O professor Leandro Fragoso, conhecido no mundo inteiro, afirmava que não há forma culposa no dano. Se o prejuízo for resultado de negligência, imprudência ou imperícia, a conduta do agente será atípica do ponto de vista penal, embora possa gerar a obrigação de indenizar o lesado na esfera civil.
Uma exceção inusitada a essa regra é a Lei 9.605, que, ao disciplinar o crime de dano a bem tombado, também prevê pena para a modalidade culposa. Esse preceito não se aplica, contudo, ao crime de dano qualificado indicado no Código Penal. O crime de dano, na sua modalidade simples, demanda apenas a constatação do dolo genérico, sendo suficiente, nesse diapasão, a vontade de praticar a conduta descrita no tipo, destruir, inutilizar ou deteriorar. Porém, o crime de dano qualificado exige o dolo específico, uma violência à pessoa ou grave ameaça para impedir que ela resista. Exige o que se denomina de animus nocente, o propósito de causar um prejuízo patrimonial. Nesses casos, a finalidade do agente, embora não se confunda com o tipo penal em si, agrava a conduta. É importante também analisar o papel do crime de dano em relação a princípios da política criminal. Um deles é o da subsidiariedade. De acordo com esse princípio, um delito só pode ser considerado se não houver um crime mais grave que o absorva. Em outras palavras, o crime de dano funciona como um soldado de reserva, sendo aplicado apenas quando a conduta do agente não se encaixa em uma infração penal mais séria. Mutatis mutandis, usa-se o dano para praticar um crime mais gravoso, e é o crime mais gravoso que prevalece. Nesse segmento, se o dano qualificado for cometido com o propósito de viabilizar um crime mais grave, é este o último que deve ser considerado, e não o delito de dano, mesmo quando qualificado. Nas palavras de Nelson Hungria, desde que o dano deixa de ser um fim em si mesmo, passando a ser meio de outro crime, perde a sua autonomia, apresentando-se a unidade jurídica de um crime complexo ou progressivo. O crime de dano é, assim, um delito de caráter subsidiário, portanto, só é aplicado se a conduta não configurar um crime mais grave. Com o mesmo entendimento, o saudoso professor e colega de congregação Heleno Cláudio Fragoso assentava: frequentemente é o dano meio ou consequência de outro crime, caso em que será sempre absorvido por ele. Por exemplo, a destruição de uma cerca para invadir uma propriedade pode configurar um crime de violação de domicílio, crime mais grave do que o dano, porque a finalidade do agente não era o dano. A finalidade do agente com o dano foi destruir a coisa com a finalidade da invasão do domicílio. Em caso, se eventual crime de dano qualificado ocorreu, ele se deu como a própria denúncia informa, com o intuito de realizar o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e crime de golpe de Estado. Crimes bem mais graves do que o de dano. Vejamos que a peça inicial da acusação narra acerca dos danos, demonstrando que tal delito seria um meio para atingimento de um crime. Ao incentivo de palavras de ordem, o grupo invadiu o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Palácio Planalto e o Supremo Tribunal Federal, depredando o patrimônio público com o objetivo final de impor um regime de governo alternativo, produto da deposição daquele legitimamente eleito, e provocando com violência a destruição do Estado Democrático de Direito. Promovendo a destruição do Estado Democrático de Direito. Percebe-se, portanto, que a linha de argumentação da acusação é a de que a destruição ocorreu com o objetivo maior de tomada do poder, e não para que a União tivesse o expressivo prejuízo material. A peça da denúncia, em especial na página 28, menciona, por exemplo, a prática do crime de dano qualificado e de dano a bem tombado, ao narrar os fatos que teriam culminado na cogitada tentativa de golpe do Estado e de abolição do Estado de Direito.
Segundo a peça de acusação, na mesma página hora citada, os danos estariam relacionados a uma unidade de desígnio dos réus para o projeto violento de poder da organização criminosa e, ao mesmo tempo, com um propósito de causar dano. Os danos não seriam, assim, na narrativa da acusação, um fim em si mesmo, mas um meio para praticar outros crimes mais graves, a destruição do Estado democrático e de direito. O princípio da subsidiariedade impõe essa sistemática na interpretação e aplicação do direito penal. No caso dos autos, impede, assim, que o crime de dano qualificado seja acumulado em concurso material com os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de tentativa de golpe de Estado. A análise prática do tipo descrito como dano qualificado exige do julgador que olhe para além do mero fato de destruir, compreendendo as nuances da intenção do agente, o bem atingido e a relevância social da ação. Havendo a intenção de cometimento de outro crime mais grave por meio da destruição, o crime de dano, evidentemente, cede lugar para o delito de maior gravidade. A avaliação dos fatos também deve ser feita sob a ótica da autoria mediata. O crime de dano qualificado pode ser praticado por meio desse conceito que se aplica a crimes comuns, ou seja, aqueles que podem ser cometidos por qualquer pessoa. A teoria penal não exige que o autor seja o executor direto da destruição, mas que ele tenha um domínio final do fato, ou seja, a capacidade de controlar a sua realização. A aplicação desse conceito é de grande importância, pois permite responsabilizar o verdadeiro mentor do crime, evitando a impunidade. A autoria imediata é um conceito fundamental na teoria do delito. Para que o crime de dano qualificado ocorra sob o influxo da autoria imediata, aí, o detalhe, é necessário que o autor imediato exerça um controle sobre a vontade do executor, de modo que este atue como uma ferramenta sem discernimento da liberdade. Ele é uma ferramenta na mão de quem controla a execução do crime. Esse controle pode se manifestar de várias formas. Em todas elas, o controlador será o responsável pelo crime. Os principais casos em que isso ocorre são utilização do autor imediato como instrumento inimputável. O autor imediato se utiliza de uma pessoa que não pode ser responsabilizada criminalmente como um menor de 18 anos ou um indivíduo com doença mental. Isso acontece todo dia no Brasil, se atribui o cometimento do ilícito ao menor que vai cumprir uma sanção de menos importância e, o que é pior, volta a delinquir. Ou então o autor utiliza o autor imediato, a utilização do autor mediato pelo autor imediato, ele o faz como instrumento que atua sem dolo ou culpa. O autor imediato se vale de uma pessoa que não age com a intenção de cometer o crime, mas acaba por fazê-lo em razão de erro do tipo ou de coação moral irresistível. Em caso, os vândalos que destruíram bens de inestimável valor para a República, incluindo os bens tombados, não eram, em sua maioria, inimputáveis. Também não agiram em erro de tipo. Erro de tipo. Será que alguém que danificou o patrimônio público acreditava que sua conduta era lícita? Será que alguém ali imaginou que a conduta era lícita? Ou será que praticou aquilo por coação moral irresistível? Qual teria sido a ameaça concreta do suposto autor imediato? Reconhecer a autoria imediata na hipótese dos autos seria uma postura excessivamente paternalista e aniquiladora da autonomia e da vontade dos criminosos que destruíram o patrimônio público. Essa análise partiria da premissa equivocada de que os indivíduos que causaram a destruição e a baderna não tinham qualquer autonomia ou a mínima noção de que estavam cometendo crimes.
Essa percepção não corresponde à realidade, não se sustenta diante do conceito do homem médio. Como regra, o crime de dano exige ação. Os verbos do tipo penal são destruir, inutilizar e deteriorar, o que reclama uma ação física direta por parte do autor para que o resultado ocorra. A responsabilidade criminal por omissão só é aceita quando a lei prevê expressamente ou quando o agente tem o dever legal de agir para evitar o resultado. Apesar disso, é possível cogitar, em casos muito específicos, que o dano tenha decorrido de uma omissão deliberada. No entanto, a imputação da responsabilidade pelo crime de dano, em razão de eventual omissão, é algo que não pode ser generalizado. Nas palavras de Aníbal Bruno, a omissão relevante para o direito penal é a que consiste em omitir o cumprimento de um dever jurídico. O agente deixa de praticar a ação que lhe impunha o direito, seja que desobedeça um comando da lei, seja que deixe de exercitar a atividade a que, nas circunstâncias, estava obrigado a evitar o resultado que a lei proíbe. Agora, chama atenção para esse aspecto que eu atentei. No caso em questão, não há nenhuma prova de que algum dos réus tinha o dever específico de agir para impedir os danos causados pela multidão em 8 de janeiro de 2023. Nesse sentido, a teoria jurídica estabelece que a omissão não se configura apenas pela ausência da ação, mas pela ausência de ação capaz de impedir o resultado do crime. Isso deve ser um dever jurídico específico, não apenas uma obrigação moral genérica. Não há prova nos autos de que os réus tenham ordenado a destruição e depois se omitido. Pelo contrário, há evidências de que, assim que a destruição começou, um dos réus tomou medidas para evitar que o edifício supremo fosse invadido pelos vândalos. O que eu atestei pela prova dos autos, que o réu Anderson Torres assim agiu. Outro ponto a ser abordado é a relação entre o crime de dano previsto no Código Penal e na Lei de Crimes Ambientais. A denúncia da Procuradoria-Geral da República pede a condenação dos réus por dano qualificado do Código Penal e dano a bem tombado, na Lei 9.605 ambiental, em concurso material. Dano qualificado e dano a bem tombado. O crime de dano qualificado previsto no Código Penal tem pena de detenção, como eu disse, de 6 a 3 anos, mais multa. Já o crime de bem tombado, prescrito na lei ambiental, prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos mais multa. Apesar de compartilharem os mesmos verbos de conduta, destruir, inutilizar ou deteriorar, os crimes de dano previstos nos artigos 163 do Código Penal e 62 da Lei 9.605 protegem bens jurídicos distintos. Essa diferença é crucial, pois, diante do conflito aparente de normas, quando várias normas incidem sobre o mesmo fato antijurídico, a Lei 9.605 deve prevalecer por ser considerada uma norma especial. A aplicação da norma especial, pois, se justifica na medida em que ela visa alcançar um tipo de dano mais específico e que exige uma reprimenda ainda maior. E, portanto, desde já se concebe que não é possível o cúmulo material. E esse dano é absorvido pelo dano qualificado. Para compreender essa relação, é fundamental aplicar o princípio da especialidade, um dos mais relevantes princípios da política criminal no Brasil. Conforme esse princípio, a lei especial sempre prevalece sobre a lei geral, resolvendo, assim, o aparente conflito de normas que incidem sobre o mesmo fato. O artigo 62 da Lei Ambiental é um tipo penal especial, enquanto o artigo 163 do Código Penal é uma lei geral.
A especialidade, nesse caso, não decorre apenas do fato de a lei ser extravagante ao Código Penal, mas principalmente da qualidade do bem protegido, um bem tombado. Não foi qualquer dano, foi um dano a um bem tombado, que se configura não apenas como público, mas como parte integrante do patrimônio cultural. A conduta de danificar um bem tombado de propriedade pública, seja da União, de um Estado ou de um município, incide na conduta descrita em ambos os artigos. Entretanto, a descrição do artigo 62 da Lei 9.605, a Lei Ambiental, é muito mais específica e detalhada, uma vez que considera a natureza especial do bem. Nesse cenário, o princípio da especialidade determina a aplicação da Lei 9.605, norma especial, em detrimento do Código Penal, norma geral. Nós já julgamos algumas milhares de ações, algumas centenas ou milhares de ações, mas foi exatamente verticalizando nesse voto que eu propus a mim, como magistrado que deve ter a humildade judicial de evoluir, de reconsiderar, que eu estou pedindo vista, estou aceitando embargo de declaração, aceitando revisões criminais. Outro aspecto a ser destacado é que a pena do crime especial é mais severa do que a do crime geral, detenção, reclusão numa, detenção na outra. O que faz sentido, pois a lesão ao patrimônio cultural é considerada de maior gravidade social. Essa distinção se justifica, haja vista que a lesão ao patrimônio cultural, como eu já disse, é de maior gravidade. A aplicação, assim, do artigo 62 da Lei de Crimes Ambientais é, portanto, a solução mais adequada para o caso concreto. Assim, caso o pedido de condenação seja procedente, o agente responderá exclusivamente pelo crime de dano a bem tombado, pois a lei especial prevalece sobre a lei geral. Adicionalmente, é imperativo que o Estado acusador demonstre, no caso concreto, a materialidade do dano e a responsabilidade individual de cada um. A prática de um crime de dano qualificado, mesmo durante um evento multitudinário, não isenta, no meu modo de ver, a acusação de provar a conduta específica de cada indivíduo. Nesse sentido, um acusado não pode ser responsabilizado por um dano provocado por terceiro, especialmente se não houver prova de qualquer vínculo ou determinação direta ou mesmo de que se omitiu especificamente quanto ao dever de impedir o resultado. A jurisprudência consolidada do Supremo é absolutamente clara. A simples alegação de liderança intelectual, desacompanhada de evidências concretas de responsabilidade de um indivíduo pelo dano, não é suficiente para a condenação. O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema na ação penal 619, ocasião em que absolveu um réu acusado de liderar um grupo do Movimento Sem Terra que invadiu o INCRA e causou danos ao seu patrimônio. A decisão que sublinha a necessidade de comprovação da responsabilidade individual é exemplificada no voto de um ilustre ministro da Corte. Quando é ilustre, é bom mencionar, ministro Dias Toffoli. Assim, embora se possa concluir que o réu exercia papel de liderança e mesmo de destaque naquele momento, não é indicação segura de que tenha sido ele o autor dos danos patrimoniais. A bem da verdade,
não há prova a indicar que o réu tivesse colaborado para danificar tal ou qual bem patrimonial arrolado no laudo referido, ou mesmo tenha proferido comando genérico para a destruição dos bens localizados na mencionada sede do INCRA. Para considerar o réu como partícipe da conduta imputada, seria indispensável a demonstração, para além da dúvida, de que tenha efetivamente contribuído para o intento, se não por ações, pelo menos por gestos, ordens. Imputar a alguém uma conduta penal, tão somente pelo fato de ser líder de um grupo, abstratamente considerado, significa, na prática, adotar a responsabilidade objetiva na esfera penal. STF, apelação 619. Relator, o saudoso ministro Teori Zavascki, com quem eu convivia durante 11 anos no Superior Tribunal de Justiça, que ali conseguimos construir uma densa jurisprudência de direito público e julgamos um número recorde de mais de uma centena de recursos repetitivos. Ainda sobre o tema, é impossível, num voto com profundidade, deixar de citar o eminente ministro Celso de Mello, que, com base em doutrina consagrada, corroborou esse entendimento. Cito aqui longamente Sua Excelência, nessa própria ação penal 619. Cito a doutrina que Sua Excelência adotou naquela oportunidade e destaco: o Supremo Tribunal Federal, com apoio no magistério da doutrina, tem advertido que o sistema jurídico vigente no Brasil impõe ao Ministério Público a obrigação de expor de maneira individualizada a participação de pessoas acusadas de suposta prática de infração penal, a fim de que o Poder Judiciário, ao resolver a controvérsia, possa, em obséquio aos postulados essenciais do direito penal, da culpa e do princípio constitucional do due process of law, como ele colocou no voto, sem transgredir esses valores condicionantes da atividade de persecução penal, apreciar a conduta individual do réu a ser analisada, em sua expressão concreta, em face de elementos abstratos contidos no preceito primário da incriminação. Cabe assinalar, de outro lado, disse Sua Excelência, ministro Celso de Mello, que o Ministério Público Federal, e eu só apenas estou citando o ministro Celso de Mello em deferência ao saber jurídico inigualável de Sua Excelência, um ícone da magistratura. Cabe assinalar, de outro lado, que o Ministério Público Federal, além de não haver demonstrado, acima de qualquer dúvida razoável, alegada participação do réu na prática da infração penal hora exame, sequer identificou na espécie a inequívoca intenção dolosa de destruir, inutilizar ou danificar, naquele caso, não se podendo inferir ainda do comportamento imputado ao acusado, vale dizer, a presença do ânimo inocente. Como se sabe, a ausência do elemento subjetivo pertinente ao crime de dano afasta a própria caracterização típica dessa espécie delituosa, pois a existência do comportamento motivado pelo dolo específico causar prejuízo constitui um dos essenciais delicti, sem o qual não se aperfeiçoa no plano da tipicidade penal esse crime contra o patrimônio. E ainda segue na ementa, que ficou como relator o ministro Teori Zavascki, na apelação 619, ainda que comprovada a materialidade do dano, a ausência de prova suficiente da autoria ou participação, conduz à absolvição do réu por força do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal.
A análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra que, mesmo havendo prova de liderança em atos de vandalismo como esse, não se presume a responsabilidade automática do líder pelo crime de dano qualificado. Diante da ausência da individualização das condutas e da falta de prova do prejuízo específico causado por cada réu, a responsabilização é absolutamente inviável. Conforme o princípio da intranscendência da sanção, não é cabível uma responsabilidade solidária em condenação penal. Ademais, não se admite a responsabilidade objetiva nesse contexto. Ela resultaria em uma presunção de participação no evento danoso sem qualquer prova concreta ou determinação minimamente individualizada. O desconhecimento sobre o que cada réu supostamente danificou, ainda que indiretamente, inviabiliza a aferição das causas de qualificação do crime. Como atribuir a um réu a qualificadora de prejuízo considerável se não é possível determinar por qual ou quais danos ele deverá responder? Eu tive a oportunidade de manter essa coerência quando julguei o caso de uma senhora que, por impulso da multidão, participou de uma movimentação. O laudo pericial concluiu que ela não invadiu nenhum prédio, rastreado o telefone dela e do marido, não se encontrou prova nenhuma, e eu então a enquadrei pelo dano que ela causou, ainda que mínimo, num bem tombado. Mas só nisso. O contexto de um evento multitudinário, embora dispense um detalhado, exagerado exame da conduta de cada réu, ele não desobriga o órgão acusatório em estabelecer um leme mínimo entre caso da acusada e o ato ilícito. E esse vínculo não foi demonstrado. Não se pode reconhecer a responsabilidade solidária de todos os componentes do grupo aos danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. E não estamos tratando dos aloprados do século XXI. No século anterior, apareceu uma montanha de dinheiro que foi recolhida por aloprados. Não se sabe a autoria, não se sabe o destino do processo. Os black blocs invadiram o Rio e São Paulo. Foram absolvidos. Não se pode reconhecer uma responsabilidade solidária por todos os danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. E não estamos tratando dessas pessoas que eu mencionei. Tal postura equivaleria a uma inaceitável aplicação da teoria do risco integral em desfavor dos réus em uma ação penal, o que carece na literatura jurídica e na jurisprudência da Corte de beneplácito. Eu cito aqui um habeas corpus da relatoria do ilustre ministro Nelson Jobim, HC 80.549, onde Sua Excelência destacou: quando se trata de crime societário, a denúncia não pode ser genérica. Ela deve estabelecer o vínculo do administrador a um ato ilícito que lhe está sendo imputado. É necessário que descreva de forma direta e objetiva a ação ou omissão da paciente. Do contrário, ofende os requisitos do Código de Processo Penal, artigo 41, e de tratados sobre o tema. E, na época, era recebimento de denúncia. Denúncia que imputa qual a responsabilidade e não descreve a responsabilidade de cada agente, ela é inepta. O princípio da responsabilidade penal adotado pelo sistema jurídico brasileiro é o pessoal até hoje. A autorização pretoriana de denúncia genérica para crimes de autoria coletiva não pode servir de escudo retórico para a não descrição mínima da participação de cada agente da conduta coletiva. Ementa da ação penal, no mesmo sentido da primeira turma da relatoria do também insigne ministro
César Peluso, em julgamento de 21/6/2005, no recurso em habeas corpus 85.658, primeira turma. A acusação, portanto, deve ser pormenorizada. Em nome do respeito à nossa Declaração Fundamental dos Direitos Humanos, que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica, que impõe, dentre as garantias judiciais do artigo 8º, a comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. Assim também o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Toda pessoa acusada de um delito tem direito à plena igualdade, a pelo menos as seguintes garantias: de ser informado sem demora, numa língua que compreenda de forma minuciosa da natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada, principalmente num país como o nosso, em que o erro de direito não escusa a parte de responder pelo ilícito. E nós sabemos que a nossa comunidade carente, isso é uma ficção jurídica cruel contra a comunidade carente. Feitas essas considerações, eu então, senhor presidente, vou passar, conforme determinação de Vossa Excelência, a análise individualizada da conduta praticada por cada um dos réus em relação ao crime de dano. E aí eu questiono a Vossa Excelência só por uma questão de estratégias, de poder não sacrificar a turma com interrupções, mas, eventualmente, todo ser humano tem as suas necessidades. Eu pergunto se Vossa Excelência vai fazer alguma interrupção. Se Vossa Excelência achar necessário um intervalo, podemos fazer um intervalo. Eu tenho aqui, para fim do almoço, né? Eu tenho aqui uma densa premissa teórica sobre os crimes golpe de Estado e abolição do Estado Democrático. Eu fiz a premissa teórica do mais simples, que é o dano. O mais, digamos assim, complexo é o crime de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Depois eu tenho a análise das condutas. Então, senhor presidente, eu não sei se ontem nós demos algum intervalo para lanche, para alguma coisa. Podemos fazer um intervalo de 1 hora, e aí Vossa Excelência retorna com o voto para a conclusão. Inclusive, acredito que hoje não teremos a sessão plenária, então Vossa Excelência poderá concluir o voto. Isso é uma boa notícia. E aí amanhã já iniciaríamos com o voto da ministra Carmen Lúcia. Então, eu agradeço. Suspendemos, então, por 1 hora. E poder terminar o voto hoje ainda. Fica suspensa, então, a sessão pelo prazo de 1 hora.